Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Arena Magistral. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís, sou gerente de marketing aqui da Marketing e Comunicação aqui da Anfarmag e vou ficar com vocês aqui nesse módulo do nosso Arena sobre a saúde individualizada, essa nossa campanha que a gente já começou faz alguns meses. A gente vai apresentar alguns dos principais resultados, vamos contextualizar um pouquinho em qual contexto, né, em qual momento que a gente começou a falar dessa campanha de saúde individualizada, por que a gente está trazendo esse assunto, e como que a sua farmácia pode melhorar os resultados, né, pode crescer mais junto com a gente, junto desse projeto que a Anfarmag vem trazendo, vem falando aí já há bastante tempo de expansão do mercado magistral. Então, vamos começar do começo, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente começar essa nossa conversa. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos. Bom, então, só me apresentando rapidamente, né? Eu sou formada em comunicação social, minha especialização é em marketing, sou jornalista e trabalho com a Anfarmag já faz muitos anos e trabalho com comunicação para empresas, estratégia de comunicação e marketing há mais de 10 anos. E aí a gente vem pensando, desde que eu comecei a trabalhar na Anfarmag, eu venho acompanhando a trajetória do setor magistral, de quais são os inúmeros desafios da gente se comunicar com a sociedade, da gente mostrar quais são as vantagens do produto manipulado, da gente contar o que é o papel da farmácia de manipulação, né? Então, e quando eu comecei, eu acho legal contar isso aqui, que quando eu comecei a trabalhar com a Anfarmag, lá muitos anos atrás, não vou contar quantos, para ninguém se assustar, mas a gente falava especificamente com a imprensa, né? Porque a gente via que ali no relacionamento com a imprensa a gente tinha um ponto de fragilidade, a gente precisava melhorar os discursos sobre o que era falado em relação à farmácia de manipulação, a gente precisava alinhar mais essas informações que eram passadas para o público final com a intermediação da imprensa, e, na verdade, esse é um assunto que vai ser tratado para sempre, né? Então, a gente estruturou ali aquele caminho naquele momento, mas desde então a gente vem incrementando cada vez mais esse olhar sobre a comunicação, não só sobre a comunicação da Anfarmag, mas sobre a comunicação do setor magistral como um todo. Então, a minha missão aqui na Anfarmag é ajudar a Anfarmag como instituição a pensar sua comunicação, mas principalmente a pensar como que vocês que são associados podem melhorar a comunicação de vocês com o mercado, né? Com a sociedade, com os médicos, com a Anvisa, com todos os stakeholders que fazem parte aí da sociedade e se relacionam de alguma maneira com a farmácia de manipulação, tem algum interesse no medicamento, no produto manipulado. Bom, quem acompanhou alguns dos lançamentos que a gente teve no ano passado, no ano passado não, no ano retrasado, quando a gente ainda estava fazendo os nossos encontros presenciais, quando a gente ainda tinha ali essa possibilidade, né, antes da pandemia começar, a gente já vinha falando aqui na Anfarmag muito de futuro do setor magistral. Então, a gente fez palestra, fez revista, fez panorama, falando sobre o futuro do setor magistral, né? O que é que vai mudar nos próximos anos para esse setor? Porque será que daqui a 10, 20 anos a gente vai continuar com os laboratórios na forma como ele é hoje? A gente vai continuar recebendo prescrição impressa, escrita à mão? A gente vai ter as mesmas
regras que tem hoje sanitárias, o preparo da formulação vai ser como ele é feito hoje, o recebimento de uma matéria-prima, ele vai ser... e aí, para a gente preparar aquela matéria-prima para transformar, fazer todo o processo para ele virar um produto sob medida, vai ser tudo da forma como são feitos hoje os processos? Ou será que a gente vai incorporar outras tecnologias que ainda não existem hoje? Será que a prescrição do médico não vai passar a contar com mais informação, né? Toda a história de Big Data, toda a forma como a gente trata o paciente hoje, na verdade, a gente já sabe que está se transformando, né? Da mesma forma como o médico vai mudar, ele não vai contar só com a memória dele na hora de entender se o meu tratamento eu vou responder melhor a um medicamento ou outro, ele provavelmente vai contar ali com uma série de robôs e de inteligência artificial para trazer os meus dados e cruzar aquilo com estatísticas, com informações que ele encontra em sistemas capacitados para isso. A farmácia também começa a mudar. Então, a gente vem pensando muito de uns anos para cá sobre o futuro do setor magistral, o futuro da saúde como um todo, e como que o setor magistral se insere nesse futuro. Então, e aí, quando a gente fala da comunicação das farmácias, não tem como a gente não partir dessa comunicação sobre o futuro, porque a gente está pensando sobre como que a farmácia quer estar posicionada diante da sociedade brasileira nesses próximos anos, né? Como que ela está posicionada hoje, como que ela quer se posicionar nos próximos anos. Então, eu trouxe aqui para a gente relembrar, né? Não tem nenhum dado novo aqui, mas são os dados já publicados nos últimos panoramas setoriais. Vou aproveitar para fazer um spoiler, a gente vai lançar um novo panorama esse ano, normalmente a gente lança a cada 2 anos. E a partir de agora vai ser, todo ano a gente vai lançar um panorama setorial, a partir de agora, de 2021. Então, a gente já começou a preparar o Panorama Setorial 2021, você inclusive pode já se inscrever no link para receber em primeira mão, assim que ele estiver pronto, está aqui na plataforma do Arena Magistral. Mas a gente olhando para os dados que já foram publicados nos panoramas anteriores, né? Então, a gente tem os dados até 2019. A gente pode ver, nesse primeiro gráfico, um crescimento contínuo de número de farmácias. A gente não vê um crescimento exponencial, mas a gente vê um crescimento contínuo, né? E aí vamos aguardar o que a gente vai ver aí de número de farmácias no panorama que traz os números de 2020. Mas se a gente olhar para a pesquisa que a gente fez ao longo de 2020, a pesquisa, o questionário, né, que a Anfarmag enviou por e-mail para os associados responderem, perguntando, olha, como que está o seu negócio? Está pior? Está melhor? Está diminuindo o faturamento? Como estão indo as coisas? A gente viu que não foi tão ruim assim o ano passado. Pelo contrário, né, teve muita farmácia que, inclusive, os negócios melhoraram bastante. Então, a gente acredita que em 2020 a gente vai ter, quando a gente olhar para os números de 2020 consolidados pelo novo panorama, a gente vai ter um resultado positivo também. Vamos aguardar. Mas, de toda forma, a conclusão que a gente tem até aqui é de um crescimento constante nesse número de farmácias. Ou seja, é um mercado que está em expansão, né? Se não tivesse mais espaço para crescimento do mercado de farmácia de manipulação, a gente não estaria vendo novas lojas sendo abertas, né? Especialmente considerando que abrir uma farmácia de manipulação não é uma empreitada simples. A gente está falando de abrir um negócio altamente especializado, com laboratório, que segue regras, né, de regulamentação super restritas. Vocês sabem muito bem qual é o tamanho do desafio de abrir uma nova loja dentro do setor de farmácia de manipulação. Além disso, quando a gente olha para o faturamento, olha que legal também a curva de crescimento. Lembrando que esse crescimento que eu estou apresentando aqui, ele já é o crescimento descontado da inflação, né? Então, eles são números atualizados, não é o valor nominal, tá? São os números já atualizados pela inflação dos períodos, lá desde 2014 até 2019. E a gente vê o setor também dando um salto acima da inflação todos os anos.
né? E provavelmente agora em 2020 a gente deu um salto também significativo. Novamente, a gente está falando de um mercado que segue com um potencial importante de crescimento, né? É um mercado bom de atuar. A gente, no meio da crise, as farmácias são comandadas por farmacêuticos que a gente sabe que são sobrecarregados, tudo aquilo que a gente já conhece de outros panoramas, né? Farmacêuticos que muitas vezes cuidam do laboratório, cuidam da gestão do negócio, e ainda assim é um mercado que fatura muito bem, que as farmácias têm um bom resultado. Mas aí eu deixo aqui uma pergunta. A gente está crescendo, e aí provavelmente a gente tem muito mais espaço para crescer, né? Porque se a gente olhar para o setor da saúde como um todo, a gente ainda é muito pequenininho, né? A farmácia de manipulação é muito pequena dentro de todo o setor de cosméticos, todo o setor de medicamentos, então a gente ainda representa uma fatia bastante pequena. Para onde que a gente está crescendo? Esse crescimento em faturamento, essas novas lojas, elas estão vendendo mais para quem faturando mais como? De onde está vindo esse dinheiro novo? A gente está aumentando o número de fórmulas para os mesmos clientes que a gente já tem. Então, a gente está fidelizando melhor esses clientes, está fazendo eles aderirem melhor aos produtos da farmácia, e aí eles estão comprando mais coisas na farmácia de manipulação? Ou será que as fórmulas que a gente vende estão cada vez mais caras? E aí, com isso, cresce o faturamento? Mas aí, na verdade, o número de fórmulas e o número de clientes não está aumentando tanto. São perguntas, tá? Não estou trazendo resposta. Cada um vai saber olhar. Eu quero que vocês pensem olhando para a empresa de vocês. Como que tem evoluído essa carteira de clientes e esse portfólio de produtos? Como que isso vem sendo trabalhado por vocês? E aí, o que a gente traz aqui de proposta dentro da Anfarmag, que é a nossa visão do que é o ideal, é que a gente precisa aumentar o número de clientes. Não só estrategicamente, do ponto de vista de o que vai me fazer faturar mais, mas o que me faz mais relevante dentro de um mercado. É quando eu atendo a necessidade de mais pessoas, né? Especialmente que a gente está falando aqui de um mercado de saúde. E nesse ano, em 2020, e agora, ao longo deste ano em que estamos, em 2021, a gente viu muito evidenciada essa relevância da farmácia de manipulação, né, de todos os estabelecimentos de saúde, de uma forma geral, mas a gente está falando de dentro da farmácia de manipulação e a gente viu tanto que ficou claro. Se as farmácias foram bem, do ponto de vista de negócio, não é porque as pessoas estão loucas para comprar, gastar todo o seu dinheiro com formulações, é porque elas estão preocupadas com a própria saúde, porque elas entendem, elas foram obrigadas pelas circunstâncias a olhar para a imunidade, a olhar não encontraram algum tipo de formulação, algum tipo de medicamento, ou de vitamina, ou de produto sanitizante, como no exemplo do álcool gel, numa drogaria, e alguém avisou, olha, na farmácia de manipulação tem, e aí elas foram procurar a farmácia de manipulação e conhecer pela primeira vez, experimentar um produto manipulado, né? Então, a gente vendeu melhor ao longo desse ano porque a gente foi relevante para esse consumidor. Então, a farmácia, se ela quer continuar crescendo no longo prazo, ela precisa atender cada vez melhor mais pessoas. A gente precisa mostrar para mais pessoas essa nossa relevância. E não é que a gente já não seja relevante. A gente sabe o tanto, a gente está aqui dentro do setor de farmácia de manipulação, a gente sabe o tanto que o setor é muito importante, né? O tanto que sem a farmácia de manipulação, tem fórmula para pediatria que não existe. Que sem a farmácia de manipulação tem algumas formas farmacêuticas que não existem, né? Que não chegam para os pacientes. A gente salva vidas. E a gente faz a vida das pessoas melhores também com as inúmeras formulações que a gente é capaz de preparar, de personalizar e por aí vai. Mas a pergunta é, será que o consumidor sabe disso? Porque eu sei disso porque eu já estou aqui há muitos anos, mas antes de eu começar a trabalhar aqui com a Anfarmag, eu era só mais uma leiga dentro do setor de farmácia de manipulação.
né, sobre o que a farmácia de manipulação fazia. Eu comprava uma homeopatia de vez em quando, porque era esse o meu contato com a farmácia de manipulação. E assim é com outras pessoas, né? Cada consumidor tem ali uma experiência diferente. Então, tirando ali alguns consumidores que têm essa parcela que tem uma relação mais fiel com as farmácias de vocês, a gente pode dizer aqui, sem muito medo de errar, que a maior parte das pessoas não sabe a riqueza que está dentro da farmácia de manipulação e o tanto que elas poderiam aproveitar do serviço que as farmácias prestam. Não é à toa, né, que a Anfarmag, desde a gestão passada, a gente trabalha com 10 diretrizes estratégicas. O que são as diretrizes estratégicas? São os pilares que impulsionam e que estão na base dos projetos que a gente traça anualmente aqui dentro da Anfarmag, do que a gente vai desempenhar, enfim, do que vai ser feito na Anfarmag de forma concreta. Eu coloquei aqui como a estratégia número 1, né, que é o aumento do market share. Aumento do market share, a gente precisa aumentar a participação da farmácia magistral dentro do mercado de saúde. Então, eu não estou falando mais aqui de simplesmente vender mais, de faturar mais. Eu estou falando aqui de vender, de que o consumidor ele já tem necessidades que são atendidas de uma forma ou de outra, mas que elas poderiam ser mais bem atendidas se elas fossem atendidas pela farmácia de manipulação, né? Então, em vez de eu pensar, poxa vida, como que eu vou concorrer melhor com a farmácia que tem aqui na minha cidade, no meu bairro, eu tenho que pensar como que eu vou trazer o consumidor que ainda não conhece a farmácia de manipulação. Como que esse consumidor, que ainda não é meu cliente nem de nenhuma outra farmácia, como ele vai passar a ser um cliente de farmácia de manipulação. E é assim que a gente vai crescer, né? E aí, claro que quando a gente fala de aumento de market share, é uma conversa bastante complexa, porque não é só o consumidor final, não é só com ele que a gente tem que conversar, a gente está falando de conversa com os prescritores, a gente está falando de uma série de ações institucionais que impactam nesse crescimento do market share, mas aqui, para hoje, a gente vai falar especificamente de comunicação com o consumidor, que é quem efetivamente vai na farmácia e compra o seu produto, seja com uma prescrição de um outro profissional da saúde, ou seja com a prescrição do seu farmacêutico, sua, se você for o farmacêutico, né, responsável pela sua farmácia, ou de outro farmacêutico que esteja à disposição do consumidor aí no seu estabelecimento. Então, a gente tem a comunicação com os consumidores como um projeto estratégico. A gente já tinha isso no ano passado, fizemos uma primeira experiência. Nesse ano, a gente entrou como um projeto muito grande. A gente colocou um dos principais investimentos mesmo de verba, de energia, de equipe, para falar com o consumidor final, que é uma coisa nova, que a Anfarmag não vinha fazendo. A gente vinha sempre pensando em como instrumentalizar a farmácia para que a farmácia converse. E ficou bastante claro para a gente que, além disso, a Anfarmag também precisa conversar diretamente com o consumidor para ajudar a dar essa alavanca, se a gente quer realmente, né, um crescimento significativo. Bom, e aí foi com isso que a gente criou o projeto Saúde Individualizada, que vocês já conhecem, né? Espero que já conheçam. Então, a gente criou um site chamado Saúde Individualizada. Lá dentro a gente coloca uma série de conteúdos relacionados ao produto manipulado, as vantagens do produto manipulado. E a gente tem essa seção que se chama Encontre a Sua Farmácia, em que a gente coloca um mapa com as farmácias de manipulação associadas ao Anfarmag. Então, aqui, esse site ele é para toda pessoa que buscar por uma solução de saúde. A ideia é que ele encontre um conteúdo relacionado aqui, dentro desse site, e, no final das contas, se ele falar assim, poxa, mas onde que eu encontro esse creme, esse suplemento para comprar? Ele pode encontrar na farmácia mais próxima. E a ideia é que ele encontre a sua farmácia, né? Então, eu acho que o que tem de principal diferença do que a gente está fazendo esse ano é que a gente parte de uma lógica
bastante própria de quando a gente fala de marketing digital. A campanha é toda digital, né? A gente está fazendo tudo dentro desse ambiente. E em vez da gente falar assim, poxa, vamos escrever, vamos fazer vídeo falando o que tem na farmácia de manipulação, vamos fazer textos falando a importância da farmácia de manipulação. A gente parte de outro pressuposto. O que as pessoas estão buscando na internet para resolver seus problemas de saúde. Então, a gente está centrado em resolver o problema do nosso paciente. A gente não está falando que a gente precisa ser relevante, que a nossa forma de crescer, de aumentar o market share é ser cada vez mais relevante. Então, vamos ao encontro do que as pessoas estão buscando, né? Então, as pessoas já buscam no Google como resolver uma alergia, o que passar em uma queimadura, como melhorar um enjoo, o que fazer para a cólica menstrual, para falar aí de pouquíssimos exemplos, né? Mas são infinitos. Então, a gente fez um levantamento de principais temas buscados nos maiores portais de saúde, de forma geral, fez um cruzamento com quais são aquelas áreas em que a farmácia de manipulação, de fato, tem soluções que são únicas, né? Então, que a gente mostra a nossa diferença. Então, a gente está mostrando que para resolver uma questão de pele, a farmácia tem infinitas soluções. Que para tratar de uma criança, a farmácia tem infinitas soluções. Né? Que para partir o comprimido, meu filho não consegue engolir o comprimido. O que eu faço? Eu dissolvo na água aquele comprimido ou eu faço ele em gotas lá na farmácia de manipulação? Né? Então, é por aí que a gente está fazendo esse caminho, está puxando esse fio do novelo. Esse mapa que vocês estão vendo aí na tela parece um pouquinho complicado, mas não é não. Eu vou puxar aqui para baixo a minha imagem para ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Aqui no meio, vocês estão vendo o nosso site, tá? Então, aqui é o site da saúde individualizada. Aqui em cima é a busca orgânica, ou seja, o que as pessoas colocam no Google, como dar um comprimido para uma criança, por exemplo. Tá? A pessoa buscou, a ideia é que ela encontre no Google um conteúdo relevante para ela, que estaria alocado no nosso blog. Né? Além disso, a gente está criando uma série de anúncios pagos no próprio Google, né? Então, vocês já viram quando a gente faz uma busca por algum tipo de termo no Google e aparecem ali alguns resultados. Antes de tudo, normalmente eles têm escrito embaixo anúncio. São esses anúncios que a gente está pagando também para ganhar mais relevância. Então, a gente tem a parte orgânica, que a gente não precisa colocar dinheiro, é simplesmente pela nossa relevância, né? Pelo nosso conteúdo que a gente está entregando. E tem, de um lado, a parte paga. Além disso, a gente faz uma série de anúncios mesmo. Então, quando você entra em um site, você procurou por determinado tema, entrou lá num outro site para comprar sapato, do lado pode aparecer um anúncio de, não sei, hidratante para o rosto, porque você antes buscou hidratante para o rosto. E a ideia é que apareça o anúnciozinho lá sobre o melhor hidratante para cada tipo de pele, que direciona para o nosso site. Então, tudo a gente vai jogando, né, as pessoas para um só lugar, que é o site de saúde individualizada. Além disso, então, isso de um lado, a gente busca todas as pessoas que estão no Google procurando esses assuntos. Por outro lado, a gente criou páginas no Instagram, no Facebook, criamos um canal no YouTube, onde a gente faz também uma série de posts, de conteúdos, e ali são espaços onde a gente vai conseguindo se relacionar de uma forma mais próxima. Então, de repente, a pessoa que está ali, ela não quer se aprofundar necessariamente num assunto, ela não está pronta para já comprar alguma coisa, mas ela vai se relacionando, ela tira uma dúvida, a gente tem um mediador, né, uma pessoa que a gente chama de community manager, ou seja, a pessoa que gerencia essa comunidade, está ali sempre para interagir com o que o consumidor traga de dúvida e de demanda em relação à saúde e ao produto manipulado. E aí, assim, a gente vai criando pautas dentro do dia a dia dos
do nosso potencial consumidor. E a ideia é que a gente vá levando essas pessoas também para o nosso site e principalmente para a área do Encontre uma Farmácia. Essa área de Encontre a Farmácia mais próxima só funciona, obviamente, se a sua farmácia estiver lá cadastrada, né? Do contrário, o consumidor vai encontrar a farmácia concorrente. Então, nesse ponto aqui, vocês precisam de bastante atenção, tá? A sua farmácia só vai ser encontrada se você for lá ativamente autorizar a Anfarmag a compartilhar os dados da sua farmácia, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. E, no fim das contas, a pessoa, por ali, ela consegue mandar uma mensagem para a sua farmácia e as portas estão abertas, ela encontrou a sua farmácia e aí você pode fazer o relacionamento com ela. Se ela pediu uma dúvida sobre um determinado tipo de produto, você responde. Se ela quer saber um orçamento, você manda o orçamento. Enfim, se ela está pedindo, se ela precisa de uma consulta mais aprofundada, você coloca um farmacêutico para fazer uma orientação e por aí vai, né? Bom, ficou claro isso, pessoal? Se não tiver ficado claro, mandem, por favor, mensagens. Pode ser no chat aqui do Saúde Individualizada, pode ser no meu e-mail da comunicação, tá? Que eu estou à disposição para falar com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho dos resultados do primeiro mês, porque a gente começou a falar do projeto Saúde Individualizada lá no comecinho do ano, né? A gente falou que a gente ia começar esse trabalho, chegou em maio, é que a gente ligou os botões, colocou essa máquina rodando lá na tomada, né? Então, a gente ligou os anúncios no Google Analytics, começou a patrocinar os anúncios nas redes sociais, alimentou o site, as redes sociais de conteúdo suficiente para começar. A gente fez ali o setup, né? Então preparou o terreno para que aquilo começasse a rodar de forma, enfim, eficiente. É importante entender por que a gente está fazendo isso. Porque uma estrutura como essa, por mais simples que pareça, você pode fazer igualzinho na sua farmácia, né? Você pode criar o seu blog, você pode criar todo um tráfego para a sua farmácia direto. E a gente espera, inclusive, que vocês façam isso. Não é à toa que a gente traz aqui ao longo das dos nossos eventos, do Arena Magistral, palestrantes que falam sobre isso, falam sobre marketing digital, sobre gestão da farmácia, divulgação e tudo mais. Só que a gente aqui, juntos, né, como a gente está falando de uma associação, a gente tem o poder das farmácias unidas para colocar um aporte maior de verbas e alcançar mais gente. Então, para vocês terem uma ideia, a gente trouxe aqui alguns resultados do primeiro mês, né? Assim que a gente ligou as máquinas, a gente já tem resultados mais avançados, mas eu vou trazer aqui só do primeiro mês para vocês sentirem um gostinho por enquanto, né? Logo que a gente iniciou com o site, a gente já tinha uma média aí de mais de 800 usuários diários. Lembrando que a gente não era um site que tinha uma venda direta de um serviço, a gente não era um site que tinha muito conteúdo, é diferente de eu comparar com um site antigo, né? Então era um site que acabou de ser criado e não era de uma grande marca, é de uma marca nova. Já tinha um site com mais de 800 usuários diários, o tempo de visualização de mais de 1,5 minutos por página, o que é bastante bom, considerando que os nossos conteúdos são bem curtinhos. Se vocês virem lá, os conteúdos do blog são super curtos, né? Então não tem muito tempo, não tem muito que a pessoa gastar de tempo mesmo em cada página. E aí mais de 1.200 visualizações nos primeiros dias. Então a gente está falando e aí, isso daí, tudo que eu falei são os resultados orgânicos. Teve ainda os resultados do Google Ads, né? Então, a gente pagou por esses resultados, e aí a gente já teve um volume de impressões e de cliques mais alto, né? Mais expressivo, então foi ali na casa dos 900 mil, logo nesse início, mas ainda assim é um resultado muito interessante, porque logo nos primeiros dias, a gente já teve aqui, ó, cerca de 600 buscas por farmácia. Então, e vale ressaltar que nos primeiros dias a gente não tinha esse número de farmácias cadastradas.
Então, se cada pessoa se cada pessoa que buscou uma farmácia tivesse entrado em contato com uma farmácia, aqui a gente faltou farmácia suficiente, né? Então, acho que é importante aqui para a gente entender a necessidade do engajamento de vocês dentro desse projeto, né? A Anfarmag está deixando todo o terreno criado para vocês utilizarem. Bom, aqui são os cliques por anúncios, né? Então, para vocês verem que a gente começou ali bem baixinho e foi crescendo. Aqui foi uma queda. Por que isso acontece, né? Quando a gente cria anúncio, às vezes dá algum tipo de falha, a gente viu que tinha acontecido, no outro dia já estava lá em cima outra vez, e esse resultado continuou crescendo. Então, a gente já está com um número de impressões, de views e de cliques muito bom. Acho que é importante vocês lembrarem que isso é importante para a gente quando a gente olha para o nosso site, mas isso é importante para vocês quando vocês olham para o site da farmácia de vocês, para vocês pensarem se ele está... se os conteúdos de vocês também estão, né, adequados. Também não é novidade, há muito tempo que a gente já fala isso, mas as pessoas acessam as coisas pelo celular, tá, pessoal? Então, vocês vejam que a enorme maioria dos acessos que a gente teve no nosso site foi por celular, tá? Então, se o site de vocês, para as pessoas fazerem contato, ainda não está legal para ser usado por dispositivos móveis, precisa ser ajustado. Bom, e aqui eu trago um exemplo que conecta com o que eu tinha falado de que a gente faz essa captura do nosso prospect, né, do nosso potencial cliente, a partir do conteúdo, e não falando, vem aqui conhecer a farmácia de manipulação. A gente fala, você sabe como dormir bem à noite, né? Então, se a pessoa não dormindo bem à noite, aí sim ela vai ler, e aí lá no final ela vai entender que a farmácia é uma boa saída para ela. Então, vocês podem ver que os anúncios nossos que vêm performando melhor são esses sobre dormir bem, a saúde, protetor solar, né? Quando a gente começou ainda estava com bastante calor. Se a gente tirar a fotografia de hoje, certamente esse do protetor solar já não está tão em alta. A gente fez um também especificamente sobre encontre a farmácia mais próxima de vocês, que esse, como vocês podem ver, também está performando bem, apesar de não ser o que está lá em cima, né? Esses daqui são alguns exemplos só para vocês entenderem como que aparece, né, a nossa publicidade quando a pessoa procura no Google. Esse daqui é um gráfico, deixa eu puxar aqui minha telinha para vocês verem, que mostra a variação de acessos. Então, a gente vai fazendo, a gente aqui tinha acabado, nesse começo do gráfico, tinha acabado de criar, né, a campanha como um todo, os conteúdos, e aí a gente começou a fazer as ativações. As ativações são posts, são ações com influenciadores, né? E aí a gente vai tendo os picos de audiência, que a gente pode ver os resultados concretos. Uma coisa legal de entender é que outra estratégia, né, que a gente usou foi a escolha do termo saúde individualizada. A gente não está falando só de farmácia de manipulação, né? Como aqui a ideia é trazer para um diálogo maior, especialmente nas próximas etapas, a gente vai começar a trazer mais prescritores para falar sobre como que eles tratam os seus pacientes de forma individualizada, né? E aí eu estou falando de um médico, de como que ele traz a visão individualizada para uma consulta, de um nutricionista, quando ele olha os exames de um paciente. A gente tem o exemplo da palestra que a gente teve lá atrás, no lançamento do nosso projeto Saúde Individualizada, em que a gente falou lá do Watson, lembram aquela ferramenta da IBM em que você cruza dados de literatura científica do mundo inteiro para entender qual é a probabilidade do seu paciente reagir melhor ou pior a determinado tipo de substância ou não. Então, a gente não está falando só de medicamento manipulado, a gente está falando da saúde individualizada de uma forma muito mais ampla. Então, a gente é um conceito mesmo que está sendo desenvolvido. E do ponto de vista aqui de buscas, para a gente é muito bom, porque não tinha esse assunto sendo falado dessa maneira, né, na internet,
Então, a gente também conseguiu bem rapidamente ficar no topo do ranking, especificamente em relação a esse termo. Claro que a gente está buscando crescer em relação a outros termos também relacionados a medicamento manipulado, farmácia de manipulação, saúde, por aí vai. Mas o termo saúde individualizada, se você buscar no Google, a gente já é o primeiro, lá desde o comecinho de junho, a gente já está em primeiro lugar, tá? Sem nada patrocinado. Outro exemplo de ação que a gente vem fazendo são as lives, né? E as ações com as influenciadoras digitais. Então, a gente está falando que a gente precisa se relacionar com o público final. Como que eu chego nas pessoas de uma forma melhor? Né? As pessoas estão dentro das redes sociais, a opinião delas é muito formada pelas pessoas em que elas confiam, em que elas acreditam, as pessoas que elas seguem, né? Então, a gente está trazendo algumas pessoas que têm uma sinergia grande com o projeto Saúde Individualizada. E aqui está o exemplo da primeira ação que a gente fez, que foi com as Bia e Branca, que aí a gente utilizou para falar, olha, até as pessoas que são gêmeas, que são geneticamente idênticas, elas também são diferentes umas das outras, elas também têm necessidades individuais, né? E aí a gente vê que esse tipo de estratégia, ele funciona mesmo. Então, vocês veem que só durante a live, e elas não são influenciadoras, só fazer um parêntese, a gente não está falando de influenciadores que têm muitos milhões de seguidores, né? Então, a gente está fazendo o melhor balanço ali dos benefícios, a gente começa com influenciadores de pequeno porte, né? Então, elas são de pequeno porte, mas elas já têm um alcance muito significativo. A conta delas atinge ali mais ou menos 1 milhão de seguidores. Então, durante a live que a gente fez com elas, a gente teve aí 4.700 pessoas ao vivo. E fora os resultados que elas ainda vão passar para a gente do que foi alcançado no pós, né? Porque esse vídeo foi postado no IGTV por elas e pela gente também. E os seguidores da nossa página do Saúde Individualizada cresceram imediatamente, né? Cresceram e continuaram crescendo nos dias subsequentes. Então, a gente vê que essa é uma estratégia que funciona para a gente atrair mais público. E aí além da gente atrair mais público, a gente começa a mostrar para as pessoas na prática como que a farmácia ajuda, né? Então, no caso da Bia e da Branca, uma delas está grávida, está com receio, estava grávida, né? O neném já nasceu, então estava com receio da pele, de dar estria, a outra estava com preocupações relacionadas ao cabelo, como que eu trato melhor o meu cabelo, a hidratação, etc. E aí a gente começa a mostrar que desde um condicionador, de uma máscara para o cabelo, até um tratamento seguro para uma pessoa grávida, a farmácia entrega, né? A gente já tem uma série de outros influenciadores mapeados que a gente vai falar da pediatria, da geriatria, do cuidado da família como um todo, e que a farmácia está presente no dia a dia das pessoas. E aí o que eu acho legal aqui, o importante dessa nossa conversa é como que a sua empresa está preparada para conversar com essas pessoas que não conhecem, porque o nosso esforço aqui é encontrar a linguagem para a pessoa que ainda não está familiarizada, ela não sabe o que é uma forma farmacêutica. Então, não adianta eu chegar numa live e falar assim, a farmácia prepara todas as formas farmacêuticas. O que é uma forma farmacêutica, gente? Então, né, assim, você sabe o que é uma solução, mas para mim, que não sou farmacêutica, a solução é algo que resolve um problema, não é uma coisa líquida que tem algo dissolvido, né? Então, a gente tem que usar a linguagem que as pessoas entendam. Então, eu estou trazendo isso porque para a gente precisa estar numa mesma página, o setor como um todo precisa estar numa mesma página, da gente trazer pessoas que ainda não conhecem a farmácia de manipulação. É assim que a gente vai crescer, né? Senão, a gente começa a estressar o nosso cliente que já existe, né? Que já está com a gente há um tempo, não expande, a gente começa a encarecer o produto para ele. E qual é a relevância que a gente vai ter efetivamente no setor de saúde?
né? Se a gente continuar atendendo uma parcela bastante restrita da população. Mas e se eu estiver lá dentro do hospital, como a gente está ao longo desses anos todos, aí não tem como eu viver sem a farmácia de manipulação, né? Se o medicamento que eu preparo, todo mundo sabe que ele é essencial, não tem concorrência que derrube. É por aí, né? Bom, só para vocês, para contextualizar um pouquinho mais também para vocês, mais confirmado que tudo, né? Assim, acredito que vocês já saibam isso pela comunicação que vocês já fazem aí pelas suas farmácias. A gente está falando sempre com um público muito feminino, né? Então, as cuidadoras são bastante conhecidas, né? E quando a gente fala de saúde, normalmente é a mulher que é a pessoa responsável por isso nas famílias. Não é à toa que lá no Instagram mais de 75% do nosso público é feminino, quase 80%, com a diferença que o público predominante da nossa página está ali entre 35 e 45 anos. Lá no Facebook também é predominantemente mulher, só que é um público um pouquinho mais velho, está ali na faixa dos 55 aos 64 anos, que tem muito a ver com uma característica da rede social, né? Mas o público que a farmácia fala, a farmácia magistral é muito feminina, né? A gente sabe que na linha de frente da farmácia tem muitas mulheres empreendedoras, dentro da farmácia muita mulher trabalhando, e também o público da farmácia, mesmo quando o produto é direcionado para um homem, quem é muitas vezes a decisora da compra, a pessoa que é responsável, a cuidadora, em boa parte das vezes é a mulher. Bom, aqui só para vocês entenderem também, são alguns números que mostram o alcance das ações que a gente vem fazendo no Facebook e no Instagram, fomentando essa comunidade, e isso tudo foi só no primeiro mês, tá, pessoal? Então, a gente já conseguiu números aí bem mais expressivos, só para vocês terem uma ideia de como que esses investimentos estão se transformando em resultados. E aqui alguns exemplos de quais são os nossos posts. Então, de novo, né, os posts relacionados a sono, tendo um resultado muito bom. Post relacionado à hidratação e tipos de pele, um resultado muito bom. E aí vocês veem também que o post sobre suplementos na infância teve um resultado bastante interessante, né? Então, a gente leva conteúdo para as pessoas e elas respondem, né? Porque é um conteúdo relevante. E aí o importante é elas entenderem que a sua farmácia tem esse conteúdo que ela precisa, né? A sua farmácia tem o profissional de saúde que sabe orientar sobre todos esses temas que a gente vem falando aqui. Então, se a pessoa chega pedindo um suplemento, não, calma, peraí, é para qual tipo de paciente? Deixa eu ver se é uma formulação que o meu farmacêutico pode indicar, se tem indicação mesmo, se eu preciso te encaminhar para o médico. Aqui o que a gente pode fazer para facilitar a sua vida, né? Então, criar uma preparação mesmo dentro da equipe, da sua farmácia, para acolher esses novos clientes que estão chegando e que certamente vão bater aí na porta da sua farmácia cada vez mais. Então, a gente vem falando sobre todos os temas, né? Além daqueles ali, só lembrando que a gente está tentando mostrar todos os aspectos que estão dentro da farmácia, né? Então, muita gente só conhece a homeopatia. Então, a gente fala de homeopatia, sim, mas a gente também fala de hormônio, fala de antibiótico, fala de florais, fala de tudo que a farmácia prepara. Porém, vocês podem notar, se vocês derem uma olhadinha lá no nosso feed, especialmente, né, no feed das redes sociais, que o principal conteúdo que está ali são conteúdos que não dependem de prescrição médica, nem de prescrição de um nutricionista ou de outro prescritor que não seja o farmacêutico. Então, a gente até fala de outros conteúdos que envolvem esses prescritores, mas inicialmente a gente está falando de alguns conteúdos que a pessoa pode ser orientada pelo farmacêutico. Tá? Então, a gente está tendo esse cuidado bastante grande para
primeiro, para ser responsável mesmo, né, na comunicação que a gente faz com o público, não evitar aí um pouco uma automedicação e tudo mais. E segundo, estimular mesmo esse papel do farmacêutico, que a pessoa possa entrar em contato direto com a sua farmácia. Ela entender que se ela tem determinadas necessidades do dia a dia, ela pode encontrar na sua farmácia um profissional que vai entender essa necessidade e vai formular uma coisa específica para ela, tão ou mais eficiente e interessante do que a que ela encontraria por conta própria, sem orientação de ninguém, numa farmácia comum. E aqui, só para vocês terem uma noção, isso aqui são alguns dos investimentos que a gente tinha feito no primeiro mês, né? E os resultados. Mas o mais importante é vocês entenderem esse funil. Então, a gente coloca uma série de valores aqui dentro da Anfarmag para atrair essas pessoas, seja pelas redes sociais, seja lá pelo Google. Mas essas pessoas, aí a gente consegue uma série de impressões, ou seja, a gente consegue mostrar esses anúncios para uma série de pessoas. Uma parcela delas vai clicar, porque achou o anúncio interessante. Dessas pessoas que clicaram, elas de fato vão achar aquele conteúdo interessante, vão gostar e vão falar, poxa, quero falar com uma farmácia, quero comprar, quero adquirir isso, ou quero a orientação de um farmacêutico, quero saber mais sobre o assunto. A parte crítica todo esse mecanismo é a sua farmácia. É garantir que a sua farmácia, esteja inscrita lá na plataforma do Saúde Individualizada, e 2, esteja preparada para receber esses consumidores, tá bom? Só para vocês entenderem, quando vocês entrarem lá no site do Saúde Individualizada, basta rolar na home, lá embaixo tem esse banner associado Participe Você Também. Se você clicar nesse link, inscreva-se, você vai cair numa página que é só fazer o login e senha com os mesmos dados que você já tem lá na área do associado da Anfarmag. E aí a gente só apresenta os seus dados, você confirma se estão corretos, se precisa de alguma mudança e autoriza que a gente já passe a exibir automaticamente dentro do site. E aí, quando a pessoa busca uma farmácia, ela clica aqui em Encontre a Sua Farmácia, coloca o CEP dela, e aí a gente exibe as farmácias mais próximas para ela enviar uma mensagem, tá bom? Para vocês verem aqui o resumo do que a gente já fez então até agora, a gente começou a falar sobre esse projeto lá em fevereiro desse ano. A gente fez os primeiros conteúdos, a primeira postagem em abril. A gente ativou as mídias em maio, né? Quando eu falo ativar as mídias, é colocar dinheiro, anúncios pagos, né? Em maio. E desde então isso vem rodando. Os próximos passos são a continuidade da campanha, obviamente, dos conteúdos. A gente vai ter uma websérie também, que estamos em processo de produção, em breve está no ar. A continuidade da campanha com os influenciadores, que também já mostrou um resultado muito interessante. E outros anúncios que a gente vem colocando no YouTube, né? Então, isso tudo a gente está falando desse ano de 2021. Mas é importante entender que esse não é um projeto pontual. Esse é o início de uma estrutura que a Anfarmag está criando que vai ser permanente, né? E a partir daqui, dessa base que a gente está criando, a gente vai começar a criar novos braços desse projeto. Então, aqui a gente está comunicando, está fazendo a comunicação mais básica com o consumidor final, mas daqui vão nascer comunicações com os prescritores e outros avanços que a gente sabe que são necessários dentro dessa estratégia de aumento do market share. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é se vocês estão dispostos a crescer junto com a gente, né? A participar dessa estratégia, se vocês já estão cadastrados no site Saúde Individualizada, que a gente está à disposição, minha equipe de comunicação está à disposição, a equipe do nosso comercial e a equipe de atendimento da Anfarmag também tem todas as informações que vocês precisam saber para participar. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode entrar em contato pelo atendimento da Anfarmag, que a gente
vai junto nesse processo, tá bom? Eu espero que a próxima conversa que a gente tenha já seja com os novos dados do panorama, né, do panorama setorial. Não esqueçam de se cadastrar para receber em primeira mão, e que a gente possa falar sobre como que está sendo esse resultado na farmácia, né? Então, até aqui eu venho apresentando esse projeto, falando como vocês podem utilizar da melhor forma na farmácia de vocês. E agora eu acho que está na hora de vocês trazerem para a gente como que está acontecendo na prática, né? Está funcionando? Como que tem chegado essas demandas dos novos clientes para vocês? O que a gente pode aprimorar para ser cada vez mais assertivo, né? Então, estamos abertos para continuar nessa evolução do projeto. Combinado? Obrigada, pessoal. Um abraço. Até mais.